Se você tem, por exemplo, o número 1000, não é? O número 1000, não é? A vírgula desse número 1000, esse número 1000 possui uma vírgula, né? Então, essa vírgula, ela está, neste momento, aqui. Ok? Nosso 1000, não é? Se eu tiver, por exemplo, um número, por exemplo, 100, não é? A nossa vírgula está aqui. Certo? Nossa vírgula está aqui. Bom, você tem o poder de correr a vírgula. Isso vai ser muito importante no nosso curso. Então, você pode correr a vírgula para a direita ou para a esquerda, né? Se você corre a sua vírgula, não é? Para a esquerda, por exemplo, então eu vou correr a vírgula, por exemplo, para cá. Eu vou escolher colocar a vírgula aqui, não é? Então, eu tenho o número 1000 e vou correr a vírgula 2 casas. 1, 2 casas. Aí o meu número passa a ser 10, não é? 10, aí vezes 10 elevado a um expoente, não é? Esse expoente seria 1, 2. 2. Toda vez que você correr essa vírgula, né, para a esquerda, você bota o sinal positivo no seu expoente, beleza? Aqui, por exemplo, se eu quiser botar a vírgula aqui, ó, nesta posição, não é? Eu posso correr para botar nesta posição, eu corro uma casa só. Então, seria simplesmente 10 vezes 10 elevado a 1 positivo, certo? Então, quando eu corro a vírgula para a esquerda, o expoente tem um sinal positivo, né? Então, por exemplo, se eu tiver assim, está aqui 128 mil, né? A vírgula atualmente ela está aqui, né? E eu posso colocar a vírgula em qualquer outra posição. Eu posso escolher isso à vontade, certo? Então, eu vou escolher botar a vírgula, por exemplo, aqui. Se eu quiser botar a vírgula aqui, eu corro uma casa, 2, 3, 4 casas. Então, fica 12,8 vezes 10 à quarta. 1, 2, 3, 4 casas. Eu corri 4 casas, o expoente vale 4 e é positivo. Corri para a esquerda, é positivo. Beleza? Então, você pode fazer isso. Se você correr a vírgula para a direita, por exemplo, eu tenho 0,0002. Eu quero botar a vírgula, por exemplo, aqui. Aqui. Eu vou correr uma casa, 2, 3. Aí fica 0,2. Eu botei a vírgula aqui, eu escolhi botar a vírgula aqui. Vezes 10, eu corri quantas casas, não é? Eu corri 1, 2, 3. 3 casas. Como eu corri para a direita, negativo, menos 3. Então, se eu tiver assim, por exemplo, 0,47892, e aí eu quero colocar a vírgula, por exemplo, colocar a vírgula aqui, aí eu vou correr quantas casas? Eu corri 1, 2, 3. Aí fica 478,92, 10 elevado a 1, 2, 3, e para a direita é menos 3. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Não, professor, tudo certo. Pode continuar. Tudo certo, né? Então, eu estou só mostrando a vocês que você tem o poder de correr a vírgula, né? Você pode correr a vírgula para lá ou para cá. Aí, veja. Existe uma forma de expressar um número, que é a forma, seria em notação científica, né? É uma forma de você expressar o seu número. E aí, para expressar um número em notação científica, você não pode colocar a vírgula em qualquer lugar, não. Aqui eu coloquei a vírgula, eu corri a vírgula para um local qualquer, onde eu escolhi, a meu prazer. Mas se você quiser colocar um número em notação científica, você precisa colocar a vírgula em uma posição adequada. Certo? Então, como é que seria escrever esse número em notação científica? Olha, o número em notação científica, ele é da seguinte forma. Ele é um valor A que multiplica 10 elevado a N. Não é? Certo? Se você colocar o seu número A vezes 10 elevado a N, não é? Você está começando a colocar ele em notação científica. Por que eu botei começando? Por que eu falei começando? Veja. Esse A é o valor da frente. Mas ele não pode ser um valor qualquer, não. Tá? Para ser em notação científica, ele não pode ser um valor qualquer, não. Então, por exemplo, isto aqui, ó, 0,2 vezes 10 a menos 3 seria isto. Não é? Aqui o A seria 0,2 e o N seria menos 3. Não é?
Aí você vai dizer assim, não, mas então esse número aqui está em notação científica. Não, não está. Não está. Apesar de ser um formato parecido com esse, para ser notação científica, esse A não pode ser um valor qualquer. Esse A, ele precisa ser um valor compreendido maior ou igual a 1 e menor que 10. Obrigatoriamente, esse valor de A da frente tem que estar, ou ele é 1, ou ele é maior que 1, mas é menor que 10. Então, eu posso ir de 1 até 9,999999. Então, se esse A tiver nesse intervalo, aí o seu número está em notação científica. Então, por exemplo, aqui tá? Não. Por que não? Porque esse A daqui é 0,2. E não pode ser 0,2. Tem que ser maior que 1. E 0,2 é menor que 1. Não é? Aqui, por exemplo, está? Não, não está. Porque é 10. Não pode ser 10. Tem que ser menor que 10. Né? Então, aqui também está? Não, não está. Aqui está? Não, não está. 12,8 é maior que 10. E tem que ser menor que 10. Certo? Então, para que aqui, por exemplo, ó, 478 não está, logicamente. 400 maior que 10. Não pode ser. Então, para que você coloque ele em notação científica, você precisa ajustar a vírgula de forma que o valor da frente seja um valor maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Aí, qual é a dica? A dica é a seguinte. É só você botar a vírgula no primeiro número que não seja 0. Pronto. Se você correr a vírgula para o primeiro valor sem ser 0, o 0 não conta. O primeiro valor sem ser 0, automaticamente vai estar em notação científica. Por exemplo, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 0,0002. Qual seria o primeiro número que não é 0? O 0 não conta. Então aqui eu tenho 0, 0, 0. Não conta. 0, 2. Primeiro número. Bote a vírgula aqui, ó, depois do 2. Então seria 2, 10 a quanto? Aqui eu corri uma, estava aqui a vírgula, eu corri 1, 2, 3, 4. 10 a quarta, mas eu corri para a direita. Então seria menos 4. Pronto. Esse número aí está em notação científica? Tá. Está sim, porque está. Porque o valor da frente ele é maior que 1 e menor que 10. Maior ou igual a 1 e menor que 10. No caso, 2, né? Está entre 1 e 10. Beleza. Aí, por exemplo, eu tenho um número 8770276. Pronto. Coloque ele em notação científica. Onde é que está a vírgula atualmente? Aqui. Não é? E eu vou correr a vírgula para onde? Para o primeiro número sem ser o 0. Que é aqui. O primeiro número é 8. Então, bote a vírgula logo após o 8. Aí fica 8,7, etc. Vezes 10 a quanto? Aí eu corri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. E eu corri para a esquerda, é positivo. Observe que agora o seu número está em notação científica. Por quê? Porque o valor da frente ó, é 8,7 mais ou menos. Ó. Ele é menor que 10. Maior que 1, menor que 10. Entre 1 e 10. Certo? Então, sempre que você tiver esse valor entre 1 e 10, está em notação científica. E para fazer isso, é só botar vírgula após o primeiro número sem ser o 0. Que automaticamente ele vai ficar em notação científica. Certo?